lê a Bíblia, ele alcança a sabedoria das coisas de Deus. Pessoas diziam esses modos de falar sobre a Bíblia porque as pessoas muitas vezes liam sem entender as coisas de Deus. E com o passar do tempo, Deus tem nos ensinado, nos dado a sua boa palavra. E algumas pessoas ainda dizem que o Velho Testamento deve ser descartado, que o Velho Testamento deve ser desprezado, porque hoje vivemos a graça. Verdade é que vivemos a graça é algo que eu não posso pagar, por isso chama-se graça, não teria méritos para que eu pudesse recebê-los, mas a graça me é concedida pela morte e ressurreição de Cristo, que então morreu pelos meus pecados e hoje me dá a graça de, se me arrepender dos meus erros e viver em santidade, então eu tenho o direito também da salvação. Louvado seja Deus por isso. Porém, algumas pessoas dizem que o Velho Testamento deve ser tirado, não deve se ter ênfase na nossa vida. Só que a própria pessoa que fala isso não deve ter lido Mateus 5,17. A pessoa, ou se leu, ela não quer aceitar. Jesus, ele nunca disse que o Velho Testamento era uma mentira, ou que era o passado, ou era só para o judeu. É para todo aquele que é de Deus. E quando lemos no Velho Testamento, tantas quantas palavras, profecias, ensinamentos, quantas palavras dadas para que o povo andasse no caminho santo, e muitas vezes não deram atenção, assim como Jesus. Jesus até os dias de hoje envia seus pastores, seus pregadores, levando a sua palavra, mas os pastores não são ouvidos, porque elas desconsideram aquilo que é como uma exortação, como um chamado de Deus para o arrependimento. E eu vou ler aqui o capítulo 5 de Mateus e o versículo 17 em diante, só para mérito de conhecimento. Mas nós vamos aprender um pouquinho hoje, examinar as Escrituras lá em Isaías. Vamos ler aqui o versículo 17, diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Então quer dizer, ele está dizendo, gente, vocês não precisam desprezar a lei. Entenda, existem coisas que eram praticadas na lei que já não há necessidade de serem praticadas. Mas a direção, a ouvir a voz de Deus, andar nos preceitos, entendimentos e também de modo histórico compreender como que é a queda do ser humano, como que a pior queda que o homem pode ter, ela nos dá muitos exemplos para que nós possamos aprender a viver hoje nessa graça a nós concedida. Aí Jesus fala do versículo 18: Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, ele está dizendo, tudo que está descrito na palavra de Deus vai se cumprir. Nada vai ficar passado para trás. Então, isso me faz entender que a pessoa que diz que o Velho Testamento deve ser desprezado, então me faz compreender que essa pessoa está errada. Se você pensa assim, então você deve rever seu conceito. E não estou dizendo isso como se fosse um tutor, como se fosse alguém que tivesse autoridade para isso, no sentido de obrigar alguém, mas as palavras de Jesus já me fazem entender a necessidade de compreender as coisas de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E falando disso, nós precisamos de compreender duas coisas importantes. Nós vamos pegar o ensinamento em Isaías e depois vamos em Romanos, para a gente aprender também no Novo Testamento uma coisa, fazendo a gente fixar o coração e compreender que tem muita importância, sim, também a lei tem muita importância, mesmo nós vivendo a graça de Deus, nós precisamos também compreender as coisas de Deus. Se a gente parar e analisar, quando nós vamos começar Isaías capítulo 1, através também do versículo 1, o Isaías, ele pregou cerca de 700 a 650 anos antes do nascimento de Jesus. Então, ele pregou, a pregação dele, a ministração, as suas profecias foram anteriores à vinda de Jesus. De certa forma, ele é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que mais falou de Jesus, o profeta que mais falava acerca da vinda de Jesus como o Senhor para purificar, para poder tirar todo o pecado do mundo, então trazer aqueles que estavam perdidos ao arrependimento e alcançarem a misericórdia e a graça de Deus.
Só que Isaías, ele está pregando o período que ele está vivendo, ele, em especial Isaías, esses 700 anos antes de Jesus nascer, eles estavam vivendo o período pré-babilônico. Para conhecimento, o período pré-babilônico foi o período que antecipou o período de exílio. Exílio nada mais era do que o período de escravidão, que eles perderam a batalha, o Nabucodonosor invadiu Israel, que era o rei da Babilônia, tomou todo o ouro, tomou tudo que tinha de posses em Israel e levou tudo para a Babilônia, e o povo que havia em Israel tornou-se escravos, servos da Babilônia. Enfim, digo isso para vocês poderem talvez trazer à memória algumas coisas acerca disso. Só que quando Isaías trouxe os seus recados, ele precisava trazer o povo a entender que viria uma justiça de Deus. O Isaías, ele pregou, a sua profecia foi anterior às piores decadências que Israel passou. Lembrando que as palavras de Deus, elas servem para nós como exortações, como avisos. O que é um aviso? É um alerta. Tem palavras que vêm para te alertar, para te fazer você ou sair do caminho errado que você está, ou para não te deixar sair do caminho certo. Palavras que vêm para te animar, para te fortalecer. Mas especificamente Isaías, as mensagens dele eram para animar o povo e também crerem que viria, o Senhor para redimir a Israel, mas as palavras dele eram duras, palavras de exortações para um povo que não queria saber de Deus. O povo de Israel, já agora idólatra, um povo que desprezou a Deus, e notoriamente os períodos que o ser humano mais busca a Deus é os períodos que eles estão sofrendo, os períodos de dificuldade. Quando então esse povo, no período de Isaías, no período ali antecipando o período babilônico, cerca de 50, 70 anos anterior, antecipando esse período de sofrimento, eles estavam crescendo. Israel era os Estados Unidos do período de hoje, um país a ser temido, um país forte, um país poderoso. Israel era forte, Israel era poderoso, eles viviam a terra prometida, eles viviam prosperidade, eles viviam um tempo de abastança nas suas casas. Tudo que se plantava eles colhiam. Israel, como dizem um dito hoje, igual o Silvio, que veio lá do Rio Grande, por cima da carne seca. Estava vivendo só coisa boa, estava vivendo só coisa gostosa, das coisas maravilhosas de Deus. Só que quando a gente começa a viver os benefícios, muitas vezes quando a gente está tão exaltado pelas coisas do mundo, a gente acaba esquecendo de Deus. E aí então o Isaías vem trazendo o recado para que o povo então começasse a buscar a Deus, não por aquilo que eles já tinham ou por aquilo que poderia acontecer, mas fazendo eles entender, fazendo com que esse povo entendesse que precisava de buscar a Deus. Amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, e como tem usado desse bordão que um dia eu vi meu pastor falando, inimigos e inimigas. Tem gente que não gosta do que eu prego aqui, tem gente que é meu inimigo, eu estou falando aqui, a pessoa fica contra o que eu estou falando. Mas o Isaías, ele veio despertar, gente, vamos acordar. Vocês só estão querendo os benefícios para vocês, estão esquecendo-se de Deus. Para não ficar só na minha garganta, vamos aqui isso aqui falei como introdução para você entender o que vai acontecer agora. O capítulo 1, versículo 1 de Isaías diz assim: visão de Isaías, que é o mesmo que a profecia, mesmo que entendimento, reconhecendo algo que Deus falou, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Foi esse período que Isaías viveu, no período desses reis. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exaltei os filhos que tive, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, a revelação que é dada a Isaías é, olha, o povo de Deus, esse povo de Deus, eles não dão ouvidos
as minhas palavras. Esse povo de Deus não dá atenção àquilo que Deus fez por nós. No entanto, que ele fala, olha, o boi, ele sabe quem é o dono dele. Ele sabe quem coloca a comida no coxo para ele comer. Ele sabe quem é que coloca água para ele tomar. O boi sabe. Mas esse povo que foi exalçado, sabe o que é ser exalçado? Esse povo que cresceu, esse povo que foi exaltado, esse povo que prosperou, esse povo que está bem. Amados, eu tive a oportunidade na quarta-feira da família, na igreja, eu pregava e explicava para as pessoas algo que acho importante falar como exemplo. As coisas melhoraram tanto para a gente. Talvez a senhora vai se lembrar, o senhor se lembra da mãe, da avó, no tempo que tinha que ir lavar a roupa no rio, né? O Silvio, que é uma pessoa bem antiga, você lembra disso, Silvio? Ele disse que ele fez assim, que lembra, né? A sua mãe lavava aí, ó, tá vendo? Até meu amigo que trabalha com ele, ó, a mãe dele lavava a roupa no rio, né? Tinha que ir no rio, tinha dificuldade, né? Aqueles filmes lá do Nordeste que você vê as pessoas vindo com o balde na cabeça, né? Antigamente existia, pastor, o senhor tá voltando para a Idade da Pedra? A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Nós nunca podemos esquecer. Sabe por que Isaías está profetizando isso agora? Sabe por que as palavras de Deus agora são difíceis para o povo de Deus? Porque eles esqueceram que em outro momento eles eram escravos. Em outro momento Israel era escravo no Egito. Foram livres e agora estão prosperando e mesmo assim desprezam a Deus. Eles esqueceram que em outro momento eles eram escravos, não tinham nada. Agora que tem Deus, agora que Deus colocou eles numa terra boa, agora que eles estão crescendo, eles tiram o valor das coisas de Deus e começam a agregar para as coisas que eles têm. Começam a fazer bezerros de ouro para adorarem, começam a uma idolatria tão ferrenha, tão pesada, que Deus fala assim, olha, quando você orar, eu não vou ouvir você. Olha que peso tem isso. Então veja que antigamente você tinha que pegar a máquina de você tinha que levar a roupa para o rio, porque a água não era encanada, havia uma dificuldade. Quanta coisa facilitou. E veja que quanto mais facilitou as coisas para a nossa vida, ao invés de nós termos mais tempo para Deus, parece que os tempos para Deus acabaram ficando cada vez mais escassos. Veja que hoje você pega uma máquina de lavar, ela lava 15 quilos de roupa. Antigamente não lavava 15 quilos de roupa no rio, porque não tinha 15 quilos de roupa, porque não era todos que tinham condição de ter tanta roupa. Hoje você olha, você abre o armário e fica bravo ainda. Nossa, não tem roupa nenhuma, o armário está cheio. E está reclamando da roupa que tem. Aí você perceba a pior queda do ser humano, a queda mais terrível é quando ele não sabe de onde ele veio. A pior queda é quando o demônio derruba a pessoa, que ela começa a se orgulhar, ela começa a olhar só para as coisas dela. Há um caminho que a gente escolhe, e esse caminho, se é de gratidão, você vai receber honra de Deus. Agora, se você é aquela pessoa que não lembra de onde você veio, de onde Deus te tirou, porque o que está claro que dá para me entender, que o Isaías diz, olha, até o boi, que é um animal irracional, ele sabe quem é o dono dele. O pastor das ovelhas levanta o cajado, abre a porteira do curral, as ovelhas entram tudo, porque sabe que o pastor está colocando as ovelhas num local onde não vai ter ataque inimigo, onde o lobo não vai entrar. Agora, o povo de Deus, racional é a pessoa que consegue, você consegue pensar, você consegue perceber o quanto Deus foi bom com você, o quanto Deus tem sido bom com você, mas você não percebe que tudo isso para você, para alguns que assim o praticam, está sendo como se Deus não fosse nada. Você não vai mais para a igreja como ato de devoção, de buscá-lo, para aprender da sua palavra, porque tem algumas pessoas que dizem, eu já li a Bíblia inteira, eu já conheço tudo de Deus. A Bíblia fala que a palavra dele se renova todas as manhãs. Não tem uma palavra da Bíblia que se repete no entendimento, sempre ele vai trazer algo novo
A palavra, como dizem Hebreus, é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra em divisão da alma, da medula, do corpo, do espírito. Ela nos faz desmantelar, nos faz entender que nós somos dependentes de Deus. Só que esse povo não se achava mais dependente de Deus, porque estavam vivendo bem. Agora você quer, por exemplo, você chega em casa, né? Tem agora essas novidades. Você chega em casa, a pessoa, 2 palminhas, a luz acende, né? Antigamente tinha que lá pegar o querosene, pegar o lampião. Era uma luta. Quanto mais facilita a tua vida, mais você se afasta de Deus. Quanto mais, puxa vida, vou perguntar aqui, eu uso aqui o meu amigo aqui ele é o bode expiatório, né? Eu uso ele aqui, mas você pode me responder, alguém chegou a andar de charrete porque não tinha ônibus, não tinha carro? Alguém chegou a andar de carroça? Né? Porque, irmãos, hoje é uma facilidade, você pega o teu smartphone, você coloca ali, eu quero sair da rua que eu tô para tal lugar, vem um carro, te pega na porta da tua casa e te leva para outro lugar, mesmo você não tendo um carro. Quanta coisa facilitou. Tem ônibus, né? Avião. Olha, e diga-se de passagem, as pessoas crescem, elas melhoram, mas elas não dão valia que tudo aquilo vem de Deus. Tudo. Daniel disse que se multiplicaria muita sabedoria, muita tecnologia. Daniel falou sobre isso. E isso vai crescer cada vez mais. Mas a cada vez que nós crescemos e ficamos tão apegados, a gente fica 1, 2, 3 horas com o telefone na mão para pegar uma Bíblia, para ficar 10 minutos, começa a dar sono. Você já foi para a igreja? Você entrou na igreja e dá sono? Começa a piscar. Peraí, mas como é que eu não consigo ter tempo para as coisas de Deus? Esse povo, ele conhecia Deus, mas não dava a graça, não dava o merecimento e a honra que Deus deveria receber. Então, Deus fala, esse povo não me entende. Esse povo não entende as coisas que faço por eles. Olha que ingratidão, uma pessoa que não busca Deus, que não vai para a igreja, que não tem Deus como Senhor, como a base da sua vida para tomar qualquer atitude. Se você está irado, vai para a Bíblia. Você sai falando coisa demais, você machuca pessoas, você machuca você e você perde a sua fé e peca contra Deus. Quanta coisa pode ser mudada, moldada em você se você viver do que está descrito na palavra. Nós não temos que exigir, obrigar ninguém a viver a palavra, mas a palavra vem como um aviso, exortação. O meu povo não me escuta mais. Você vê pela pandemia, você desviou, estou usando aqui a palavra literal, você desviou do caminho de Deus. E você diz ainda ser crente, mas você não tem nada de crente mais. Você não tem nada, nem em palavras, nem em pensamentos, e muito menos em atitudes. Porque ele diz, versículo 4, ai da nação, ai daqueles que são pecadores, do povo carregado de iniquidades, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Aí você começa a perceber que as pessoas estão indo para uma igreja com a intenção de ganhar alguma coisa, de receber um benefício. Porém, veja que Deus fala, vocês por terem me desprezado, vocês prevaricaram. Prevaricar é fazer a coisa errada. Você sabe como fazer certo, mas você prevarica, você faz errado. Aí a Bíblia fala, olha a clareza do versículo, vocês estão andando para trás, vocês estão retrocedendo. Eram para vocês continuarem crescendo e sendo muito abençoados, mas vocês deixaram de andar para frente, estão andando para trás, ou seja, vocês estão retrocedendo. Aquele que tinha deixado a bebida, o cigarro, a droga, está voltando a buscar essas pragas. Aquele que tinha deixado o adultério está voltando ao adultério ou desejando adulterar. Aquele que vivia falando mal dos outros, que não falava mais, conheceu Jesus, ajudando pessoas. Até pregador você já foi, até pregadora você já foi. E agora a Bíblia está dizendo, essa nação está andando para trás. Um povo que era para ter um crescimento, crescer e só crescer, agora está caindo. Estão voltando para trás. Por quê? Porque esqueceram que quem os colocou onde estavam era Deus. Você está vivo? Deixa eu falar aqui com aquelas pessoas que já tiveram a morte face a face.
que estiveram internadas, que sofreram acidentes, que tiveram aí agora 2 anos, passamos aí entrando no 3º ano, glória a Deus que já está acabando as medidas aí com essa Covid. Você passou o Covid, você quase morreu e você não tem dado glória a Deus. Você não tem sido grato a Deus por aquilo que você recebeu. Em forma de gratidão, você é contra teu pastor, você é contra a tua igreja, você é contra as pessoas, você é contra a Bíblia, você procura contradição para poder, desculpa a expressão que eu vou usar, procurar minhoca, né? Para achar alguma coisa que não existe, para poder tentar fazer com que o seu ego, aquele ímpeto maligno, porque está escrito aqui, ó, esse povo é um povo maligno. Sabe o adjetivo maligno, pessoa maligna, é a pessoa que só faz o mal. Ela só pensa em ver o mal. Eu vou te derrubar. Uma hora eu vou fazer você quebrar a cara. Uma hora você vai, eu vou te desmascarar. Eu vou fazer você sofrer. Tem pessoas que são malignas, mesmo andando com Deus. Como pode um povo se rebelar de tal maneira contra Deus e sabendo que quem vai pagar o preço não é Deus, é você? Quem vai andar para trás é você. Aí tu veja que quantas pessoas já andaram com Jesus, já viveram experiências que talvez nem esse pastor aqui, como eu disse para vocês antes de começar a mensagem, essa mula que vos fala, talvez eu nunca nem perto cheguei disso. E estavam andando bem, mas pararam. Aí o versículo 6 agora, é 5, né? Porque serieis ainda castigados, se mais não vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Sabe o que é isso? É a pessoa de mente fraca, sabe? A pessoa, ela está doente, não é uma doença física. A pessoa está fraca, tudo para ela já... sabe aquela pessoa que se vitimiza? Ah, porque estão tramando contra mim, toda pessoa, ela coloca como centro porque eu sou a pessoa injustiçada. Olha o que diz aqui, irmãos. Ele está dizendo, toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Quando a gente fala de coração, a gente tem que lembrar que é o sentimento. A gente às vezes está com o coração, os sentimentos está tão machucado dentro de nós que nós não conseguimos enxergar mais que é Deus que pode mudar todas as coisas. E versículo 6, eu vou ler um pouquinho mais agora. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisas sãs senão feridas, inchaços, chagas, podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Ou seja, só para a gente poder, por método de conhecimento, quando que era feito isso? Só para você entender, o pastor de ovelhas, ele quando encontra uma ovelha ferida, ele vai até a ovelha e ele pega, se está quebrado, ele liga, faz ali uma atadura, se está com bicheira, ele vai lá e passa o óleo ungido ali, ele coloca aquele óleo para impedir ali que sente mosca ali. Quando a Bíblia está dizendo que esse povo não está todo machucado, é porque eles não queriam ouvir a voz do pastor, eles não queriam ouvir o entendimento, eles não queriam ouvir a bênção que vinha de cima, eles queriam andar por si mesmos. Aí no versículo 7, a vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos as devoram em vossa presença, e esta está devastada como uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como uma cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como na cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ou seja, está uma perdição tão grande, está uma perdição tão feia nesse período que Isaías profetiza. O povo de Deus, o povo de Israel está tão perturbado, está tão levado aos pecados deles, tão levado aos desejos pecaminosos deles, que a Bíblia fala que se não tivesse pessoas remanescentes, quem que é o remanescente? Aquele que continua firme, aquele que permanece na palavra, aquele que não abaixa a guarda perante o inimigo, que continua de pé lutando com as ferramentas de Deus, que continua lutando com o fruto do Espírito, o amor, a paciência, a longanimidade, benignidade, fé, paciência.
e todos quantos, nós temos que ter esse entendimento no coração. Nós temos que compreender isso, amados. Se nós não somos os remanescentes, eu quero ser um desses remanescentes, que por mais que todos acabem se desviando, se perdendo, eu quero permanecer, porque sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída com fogo e enxofre. Se não fosse os fiéis ali, já teria sido todo o povo destruído, consumido a fogo, como foi Sodoma e Gomorra. Agora, a pergunta que eu deixo no ar para você: você quer ser um remanescente que leva a palavra na verdade, ou você quer continuar olhando para o que os outros fazem e caindo? Porque quando você faz isso, você não mata outras pessoas, você mata você mesmo, a tua fé vai morrendo aos poucos. Aí o versículo 10: ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós o povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar nos meus átrios? Sabe que, pense agora, o Senhor, ele é o pastor dessa igreja aqui. Aí ele chega e fala para a igreja assim: olha, vocês estão vindo sacrificar, porque o sacrifício nada mais era do que era a expiação do pecado. Eles levavam um animal, chegavam ali com um animal e sacrificavam aquele animal para poder ter perdão do pecado que eles cometeram. Ou seja, eles cometiam pecado, sacrificavam animal, cometiam pecado, sacrificavam animal. Ou seja, eles já faziam de tudo, eles já tinham, eu acho que já tinham um curral de animais preparado para poder pecar bastante e já fazer um sacrifício para poder ser perdoado. Sabe aquela pessoa que peca, ela pede desculpa e vai e peca de novo. Ela pede desculpa, ela peca de novo. Ela pede desculpa, ela peca de novo. Ela pede desculpa e volta de novo. É aquela pessoa que caiu num ciclo vicioso, ela não consegue mudar de vida. Aí quando ele fala isso, vocês acham que eu tô farto de vocês pedir perdão e não mudar? Eu tô farto, Deus tá dizendo, eu estou farto de ver vocês sacrificando. O que eu quero com sangue? O que eu quero com um animal? Ele tá dizendo, eu não quero nada disso. Vocês vêm para dentro dos meus átrios, vocês vêm para a igreja para fazer o quê? Essa é a pergunta. Vocês vêm para os meus átrios, Deus está falando, para fazer o quê? Servir o sacrifício para depois voltar e pecar de novo? Versículo 12. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, só por trazer, oferta que você está fazendo isso só por fazer. O incenso é para mim uma abominação, e também as festas de lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar. A convocação da congregação não posso suportar, porque ali tem iniquidade, é tudo mentira, nem mesmo o ajuntamento solene. Ou seja, ele está dizendo, esse ajuntamento dentro do templo, para dizer que vai me buscar, guardar o sábado, isso só são rituais. Vocês servem sacrifícios, vocês servem os bodes, os animais, a ovelha, o bezerro, mas é tudo para seguir uma regra, mas vocês não mudam. Aí ele deixa claro, olha, vocês se ajuntam, esse ajuntamento solene dentro dos átrios da casa de Deus, para quê? Para quê? Se vocês estão vivendo em iniquidade. Iníquo é a pessoa que não faz o que sabe que tem que fazer. Não faz. Sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Sabe que tem que amar, mas não ama. Sabe que tem que relevar, mas não releva. Sabe que tem que dar misericórdia, mas não dá misericórdia. Aí eu vou terminar agora porque meu tempo já se esgotou. Lá no versículo, deixa eu pegar o versículo chave aqui, versículo 15. Versículo 15 diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O Senhor está dizendo que mesmo quando a pessoa está, agora quando ela percebeu que o negócio está ficando feio, quando o caldo engrossou, o negócio apertou o calo no sapato, ficou doente, ou deu uma crise financeira, ou está passando por um problema no casamento, eu vou orar agora, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar Deus, porque, né? Meu Deus, agora... Você sabia que tinha que estar fazendo isso, há muito tempo, mas não está fazendo. Aí, veja que ele fala, vocês fazem isso, mas vocês levantam as mãos e eu viro o rosto, porque eu nem quero ver você levantando a mão com essa mão mentirosa. Aí ele pega e fala assim, e eu não olho por um motivo, as mãos de vocês estão cheias de pecado, cheias de sangue. Só que, para ficar claro, Deus não está condenando ninguém.
E ele fala o que tem que fazer para ele poder ouvir a gente. O que diz o versículo 16? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. E ele fala com clareza: parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E aqui cresce aqui o tema e eu não vou ter tempo para falar. Se você, em algum momento dessa pregação, você entendeu necessário tomar uma postura de mudar, de querer ser de Deus de verdade, voltar para a igreja, voltar para Jesus. Lembre, eu até deixei marcado, a pior queda do ser humano é o pecado. Não é o diabo, não é a falta de dinheiro, não é a falta de comida, não é a falta de saúde. A pior queda que o ser humano tem é o pecado, porque o pecado afasta ela de Deus. E diga-se de passagem, põe para mim Romanos 3:23, só para a gente não deixar passar sem colocar aqui o desfecho. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se não é a redenção de Cristo, todos nós estaríamos, você, não havia ninguém que fosse merecedor de salvação. Ou seja, há tempo de você se arrepender e recomeçar com Deus, mas você precisa tomar uma postura. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer a oração. Pai, em nome de Jesus, a Ti eu apresento, meu Deus, a vida de todas estas pessoas, a minha, e peço ao Senhor, ó Pai, que nestas águas haja unção do Senhor para curar, para libertar, para aliviar a alma daquele que está pesaroso. Meu Deus, eu te peço, coloque virtude do Senhor e cure teu povo, em nome de Jesus. Beba desta água.